Um curso em milagres, capítulo 20. A visão da santidade. Tópico 7. A consciência entre meios e fim. 1. Muito dissemos a respeito das discrepâncias entre meios e fim e de como eles têm que ser alinhados antes que o teu relacionamento santo possa te trazer só alegria. Mas nós dissemos também que o meio para cumprir a meta do Espírito Santo virá da mesma fonte da qual vem o seu propósito. Sendo tão simples e direto, esse curso nada tem em si que não seja consistente. As inconsistências aparentes ou aquelas partes que achas mais difíceis do que as outras são apenas indicações diárias onde os meios e o fim ainda são discrepantes. E isso produz grande desconforto. E isso não precisa ser assim. Esse curso não requer quase nada de ti. É impossível imaginar outro que peça tão pouco ou que possa oferecer mais. 2. O período de desconforto que se ergue à mudança repentina do pecado para a santidade em um relacionamento pode estar agora quase no final. Na medida em que ainda o experimentas, está recusando-te a deixar os meios àquele que mudou o propósito. Reconheces que queres a meta. Não estás também disposto a aceitar os meios? Se não estás, vamos admitir que tu és inconsistente. Um propósito se atinge através dos meios, e se queres um propósito, tens que estar disposto a querer também os meios. Como é possível uma pessoa ser sincera e dizer: quero isso acima de tudo, no entanto, não quero aprender os meios de conseguir isso? 3. Para obter a meta, o Espírito Santo de fato pede pouco. Ele não pede mais para dar os meios também. Os meios são secundários em relação à meta. E quando hesitas, é porque o propósito te assusta, não os meios. Lembra-te disso, pois de outro modo, cometerás o erro de acreditar que os meios são difíceis. No entanto, como podem ser difíceis se simplesmente te são dados? Eles garantem a meta e estão perfeitamente alinhados com ela. Antes de olharmos para eles um pouco mais de perto, lembra-te de que se pensas que os meios são impossíveis, a tua vontade de alcançar o propósito foi abalada. Pois, se é possível alcançar uma meta, os meios para se fazer isso têm que ser igualmente possíveis. 4. É impossível ver o teu irmão sem pecado e ainda assim olhar para ele como se fosse um corpo. Isso não é perfeitamente consistente com a meta da santidade? Pois a santidade é apenas o resultado de se permitir que os efeitos do pecado sejam suspensos de forma que o que sempre foi verdadeiro seja reconhecido. Ver um corpo sem pecado é impossível, pois a santidade é positiva e o corpo é simplesmente neutro. Ele não é pecaminoso, mas também não é sem pecado. Como o nada que é, o corpo não pode ser significativamente investido dos atributos de Cristo ou do ego. Não pode ser significativamente investido dos atributos de Cristo ou do ego. Qualquer um dos dois, inevitavelmente, seria um erro, pois ambos colocariam os atributos onde eles não podem estar, e ambos têm que ser desfeitos para os propósitos da verdade. 5. O corpo é o meio pelo qual o ego tenta fazer com que os relacionamentos não santo pareça real. O instante não santo é a hora dos corpos. Mas aqui, o propósito é o pecado. Ele não pode ser atingido a não ser em ilusões e assim, a ilusão de um irmão, como se fosse um corpo, está bastante de acordo com o propósito da não santidade. Devido a essa consistência, o meio permanece sem ser
questionado enquanto o fim é valorizado. O que se vê se adapta ao que se deseja, pois a vista sempre é secundária ao desejo. E se vês o corpo, escolheste o julgamento e não a visão, pois a visão, como os relacionamentos, não tem nenhuma ordem. Vês o que não vês. 6. Aquele que vê o corpo de um irmão fez um julgamento sobre ele e não o vê. Ele não o vê realmente como um pecador. Ele não o vê de jeito nenhum. Na escuridão do pecado, ele é invisível. Ele apenas pode ser imaginado na escuridão. E é aqui que as ilusões que mantens a seu respeito não se adaptam à sua realidade. Aqui as ilusões e a realidade são mantidas separadas. Aqui as ilusões nunca são trazidas à verdade e sempre são escondidas em relação a ela. E aqui, na escuridão, a realidade do teu irmão é imaginada como um corpo. Em relacionamentos não santos com outros corpos, servindo a causa do pecado por um instante antes que ele morra. 7. Há de fato uma diferença entre esse imaginar vão e a visão. A diferença não está neles mesmos, mas no propósito. Não são senão meios, cada um apropriado ao fim para o qual é empregado. Nenhum dos dois pode servir ao propósito do outro, pois cada um é a escolha de um propósito empregado em seu nome. Cada um é sem significado, sem o fim para qual foi destinado e nem tem qualquer valor como uma coisa separada à parte da intenção. Os meios parecem reais porque a meta é valorizada, e o julgamento não tem valor a não ser que a meta seja o pecado. 8. Não se pode olhar para o corpo a não ser através do julgamento. Ver o corpo é sinal de que te falta visão e de que negaste o meio que o Espírito Santo te oferece para servir ao seu propósito. Como é possível que um relacionamento santo atinja seu propósito através dos meios do pecado? O julgamento te ensinaste a ti mesmo. A visão é aprendida com ele, que quer desfazer o teu ensinamento. A sua visão não pode ver o corpo porque não pode olhar para o pecado, e assim ela te conduz à realidade. O teu irmão, santo, não é nenhuma ilusão e vê-lo é a tua liberação. Tenta não vê-lo na escuridão, pois lá o que imaginas ao seu respeito parecerá real. Fechaste os teus olhos para excluí-lo. Tal foi o teu propósito, e, enquanto esse propósito parecer ter um significado, os meios para atacá-lo serão avaliados como dignos de serem vistos, e assim tu não verás. 9. A tua questão não deveria ser, abre aspas, como posso ver o meu irmão sem corpo? Apenas uma pergunta, abre aspas, realmente desejo vê-lo sem pecado? E as perguntas, não te esqueças de que é vendo, e ao perguntares, não te esqueças de que é vendo a sua impecabilidade que tu escaparás do medo. A salvação é a meta do Espírito Santo, o meio é a visão, pois aqueles que veem olham para o que é sem pecado. Ninguém que ame pode julgar, e o que ele vê está livre de qualquer condenação. E o que ele vê, ele não fez, pois lhe foi dado para que ele veja, assim como lhe foi dada a visão que fez com que ele fosse possível ver. Tópico 8. A visão da impecabilidade. 1. A visão virá a ti, primeiramente, em vislumbres, mas eles serão suficientes para te mostrar o que é dado a ti, que vês o teu irmão sem pecado. A verdade te é restituída através do teu desejo, assim como foi perdida para ti através do teu desejo por uma outra coisa. Abre o lugar santo que fechaste por valorizar essa outra coisa, e aquilo que nunca foi perdido retornará em quietude. Foi guardado para ti. A visão não seria necessária se o julgamento não tivesse sido feito. Deseja agora que ele seja desfeito totalmente, e isso será feito para ti. 2. Não queres conhecer a tua própria identidade? Não gostarias de trocar
alegremente as tuas dúvidas pela certeza? Não tens vontade de ficar livre da miséria e aprender de novo sobre a alegria? O teu relacionamento santo te oferece tudo isso. Assim como ele foi dado, também o serão os seus efeitos. E assim como o seu propósito santo não foi feito por ti, o meio pelo qual o final feliz desse relacionamento é teu, também não vem de ti. Regozija-te naquilo que vem a ser teu, se apenas pedires e não penses que precisas fazer nem os meios nem o fim. Tudo isso é dado a ti, que não queres senão ver o teu irmão sem pecado. Tudo isso é dado, esperando apenas que não desejes senão receber. A visão é dada livremente àqueles que pedem para ver. 3. A impecabilidade do teu irmão te é dada em luz brilhante para ser contemplada com a visão do Espírito Santo e para que tu regozijes nela junto com ele. Pois a paz virá a todos os que pedem por ela com desejo real e sinceridade de propósito. Propósito esse que é compartilhado com o Espírito Santo e uno com ele no que é a salvação. Assim sendo, que estejas disposto a ver o teu irmão sem pecado, para que Cristo possa se erguer diante da tua visão e te dar alegria. E não deposites nenhum valor no corpo do teu irmão, que o prende a ilusões do que ele é. Ele deseja ver a sua impecabilidade assim como tu. E abençoa o Filho de Deus do teu relacionamento e não vejas nele o que tu queres e o que tu fizeste dele. 4. O Espírito Santo garante que o que foi a vontade de Deus para ti e o que ele te deu será teu. Esse é o teu propósito agora, e a visão que o faz teu está pronta para ser dada. Tens a visão que te capacita a não ver o corpo, e ao olhares para o teu irmão, verás um altar ao teu Pai, santo como o céu, cintilando de pureza, radiante e reluzindo com os lírios brilhantes que colocaste sobre ele. O que é que pode ter mais valor do que isso para ti? Por que pensas que o corpo é uma casa melhor, um abrigo mais seguro para o Filho de Deus? Por que preferes olhar para ele do que para a verdade? Como é possível que a máquina da destruição seja preferida e escolhida para substituir o lar santo que o Espírito Santo oferece? Onde ele irá habitar contigo? 5. O corpo é o sinal da fraqueza, da vulnerabilidade e da perda de poder. Pode tal Salvador ajudar-te? Na tua aflição e necessitando de ajuda, tu te voltarias para aquele que é importante para ajudar? Aquilo que é lamentavelmente pequeno e a escolha perfeita para invocar em busca de força? O julgamento parecerá tornar fraco o teu Salvador. No entanto, és tu que necessita da sua força. Não há problema, não há evento nem situação, não há perplexidade que a visão não solucione. Tudo é redimido quando contemplado com visão, pois esse não é o teu modo de ver e traz consigo as amadas leis daquele a quem essa vista pertence. 6. Tudo que é olhado com visão vai gentilmente para o lugar que lhe é próprio de acordo com as leis trazidas pelo seu modo de ver, calmo e certo. O fim de todas as coisas para as quais ele olha é sempre seguro, pois irão cumprir o seu propósito. Serão vistas em formas que não foram ajustadas e são perfeitamente adequadas à realização do propósito. A destrutibilidade torna-se benigna e o pecado se transforma em bênção sob o seu olhar gentil. O que podem os olhos do corpo perceber com o poder de corrigir? Os olhos do corpo se ajustam ao pecado, incapazes de deixar de vê-lo sob qualquer forma, e o veem em toda parte e em todas as coisas. Olha através dos olhos do corpo e tudo diante de ti estará condenado. Tudo o que poderia te salvar, tu nunca verás. O teu relacionamento santo, a fonte da tua salvação,
será privado de significado e seu propósito mais santo ficará destruído do meio para sua realização. 7. O julgamento não passa de um brinquedo, um capricho, o meio sem significado de jogar o jogo vão da morte em tua imaginação. Mas a visão corrige todas as coisas, trazendo-as gentilmente para o controle benigno das leis do céu. O que aconteceria se reconhecesses que esse mundo é uma alucinação? O que aconteceria se compreendesses realmente que o inventaste? O que aconteceria se te desses conta de que aqueles que parecem perambular sobre ele, para pecar e morrer, atacar e assassinar e destruir a si mesmos, são totalmente reais? Poderias ter fé no que vês? Se aceitasses isso? E queres ver isso? 8. As alucinações desaparecem quando são reconhecidas pelo que são. Essa é a cura e o remédio. Não acredites nelas e desaparecerão. E tudo o que precisas fazer é reconhecer que foste tu que fizeste tudo isso. Uma vez que tiveres aceito esse simples fato e tomado a ti o poder que lhes deste, estás liberado em relação a elas. Uma coisa é certa, as alucinações servem a um propósito. Quando esse propósito já não se mantém, elas desaparecem. Portanto, as questões nunca é saber se tu a queres, mas sempre queres o propósito ao qual elas servem? Esse mundo parece oferecer muitos propósitos, cada um diferente, com valores diferentes. No entanto, todos são o mesmo. Mais uma vez, não há nenhuma ordem, apenas uma aparente hierarquia de valores. 9. Só 2 propósitos são possíveis, e um é o pecado, e o outro a santidade. Nada existe no meio, e aquele que escolhes determina o que vês, pois o que vês é simplesmente como escolhes realizar a tua meta. As alucinações servem para realizar a meta da loucura. Elas são os meios pelos quais o mundo exterior, projetado de dentro, se ajusta ao pecado e parece testemunhar sua realidade. Ainda é verdade que nada existe do lado de fora. No entanto, em cima do nada são feitas todas as projeções. Pois é a projeção que dá ao nada todo o significado que ele contém. 10. O que não tem significado não pode ser percebido. E o significado sempre olha para dentro para achar a si mesmo e depois olha para fora. Assim como o significado que dás ao mundo exterior tem que refletir o que viste internamente. Ou melhor, se viste qualquer coisa ou apenas a julgaste desfavoravelmente. A visão é o meio pelo qual o Espírito Santo traduz os teus pesadelos em sonhos felizes. As tuas selvagens alucinações, que te mostram todos os resultados amedrontadores do pecado que imaginas, em cenas calmas e tranquilizadoras, pelas quais ele quer substituí-los. Essas visões e sons gentis são contemplados com felicidade e ouvidos com alegria. Esses são os seus substitutos para todas as cenas aterradoras e sons gritantes que o propósito do ego trouxe à tua consciência horrorizada. Eles se afastam do pecado, lembrando-te de que não é a realidade que te assusta e que os erros que cometeste podem ser corrigidos. 11. Quando tiveres olhado para o que aparentava ser aterrador e tiveres visto tudo isso se transformar em paisagens de beleza e paz, quando tiveres olhado cenas de violência e morte e observado que mudaram e vieram a ser panoramas tranquilos de jardins sob céus abertos, com a água clara, portadora da vida, correndo alegremente, por eles em riachos dançantes que nunca se perdem. Quem precisará persuadir-te a aceitar a dádiva da visão? E depois da visão,
Há alguém que poderia recusar aquilo que necessariamente se segue? Pensa só por um instante apenas nisso. Podes contemplar a santidade que Deus deu ao seu Filho e nunca mais precisas pensar que há alguma outra coisa para veres.